Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Mais uma vez, é muito bom estarmos aqui. Então, muito obrigado pela presença e lembrando que todos nós somos trabalhadores na reunião. Podemos mentalizar, pedir ajuda para as pessoas que a gente conhece, muitos não têm condição de chegar até aqui e mais uma vez nós estamos aqui. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Terceiro livro, as leis morais. A lei divina ou natural, capítulo 1, a lei divina ou natural e caracteres da lei natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. A lei de Deus é eterna. Ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. Olha que informação importante para nós aqui na 614, na resposta. Ele não é infeliz senão quando se afasta da lei de Deus. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Nós já comentamos aqui anteriormente que ela está na questão 619 do Livro dos Espíritos. Então, todos nós temos, dentro de cada um de nós, o conhecimento dessa lei. Muitas vezes a gente, por um longo tempo, a gente ignora, mas sempre virá um momento em que nós viremos despertar para a realidade da nossa vida, que é a vida espiritual. Então, quando nós praticamos a lei de Deus, nós temos uma felicidade, pelo menos interior, porque é o objetivo a que nós viemos na Terra e nós realmente estamos cumprindo, de alguma forma, aquilo que foi programado durante a nossa reencarnação. Deus prescreveu aos homens, em uma época, o que lhe proibiu em outra. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Quando os homens entenderem que a nossa vida é a vida espiritual, vai deixar de existir a imperfeição nas leis da Terra. Porque a imperfeição das leis da Terra é porque são feitas por homens e que têm pensamento próprio. Nós comentamos aqui anteriormente que a opinião de um não significa grande coisa diante da realidade espiritual. Então, eu sempre comento, muitas pessoas que defendem a ecologia, eu morei na região amazônica e eu vi como funciona a realidade do Amazonas, da selva, de toda aquela localização. Aí a gente vê pessoas defendendo a ecologia na TV que nunca pôs os pés na Amazônia, nunca tomou uma picada de pernilongo na Amazônia. Então, é muito fácil a gente falar daquilo que a gente não vive e que a gente não sentiu na pele. Então, é a mesma coisa a lei de Deus. É muito fácil fazer leis para outros cumprirem. Agora, quando a lei chega até nós, vamos ver o livro de Humberto de Campos, O Ferreiro Intransigente. É o título da leitura. Ele era um homem que ele conseguia construir uma espécie de grade para a prisão que ninguém conseguiria escapar. E sempre tinha alguém que aconselhava ele. Você não acha que você é muito rígido? Tudo aquilo que ele fazia era com intenção realmente de punir. O que aconteceu com ele? Ele foi injustiçado e foi parar numa prisão. Mas como ele era um ferreiro, ele sabia todas as artimanhas, como escapar, só que a hora que ele verificou era uma grade que ele tinha fabricado. Não tinha como ele escapar. Então, a hora que a lei chega em nós, às vezes a mesma lei que nós fazemos para que o outro cumpra, por isso que Jesus diz, não julgais para não ser julgado, porque vai chegar a nossa vez. Então, quando chegar a nossa vez, nós vamos ver que muitas coisas que nós fizemos, a gente poderia ter feito diferente. É o caso das leis. Eu tenho muitos advogados na minha família e eu sempre comento com eles o seguinte, muitas vezes o advogado ele faz uma mentira virar verdade e faz uma verdade virar mentira. Aí existe uma série de coisas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com juízes. Eu comentei aqui que eu conversei com o desembargador uma vez e a gente vê. Aí vamos ver o livro Libertação do André Luiz. Nós vamos ver um juiz ali que ele
cometia julgamentos arbitrários. E aí chega a vez dele. Mas quem quiser, leia o livro. Um outro livro também que traz informações a respeito disso, de um jurista muito severo, é o livro Sexo e Destino, do André Luiz. Olha como que vem despertando os homens para a realidade dessa lei aqui. É a lei perfeita. É a lei que governa todas as galáxias, que não tem erro. Mas nós vamos ver dentro da leitura aqui. Cabe aqui também, para nós, um adendo dentro disso, é uma história que está nos arquivos da medicina mundial. Dr. Tadeu Merlin. Ele era a favor da eutanásia. Em Los Angeles, ele estava fazendo residência no hospital e ele foi chamado para atender uma parturiente que estava com dificuldade no parto. Essa história é linda e é dramática também. Eu não vou entrar na história inteira, mas vou só dizer para vocês o seguinte. Quando ele realiza o parto, ele vê que a criança era aleijada. Ela tinha uma perna mais curta do que a outra e o pé era virado para trás. Aí ele pensa na hora, eu vou praticar a eutanásia, porque esse menino é coxo, ele vai ser debochado pelos demais. Quando ele prepara a injeção, ele era materialista, mas ele era um homem honesto. Quando ele prepara a injeção, ele vai na janela que tinha acontecido uma tragédia em Los Angeles. Tinha havido uma tempestade muito forte e não tinha ninguém no hospital, por isso que ele foi chamado para atender esse parto. A hora que ele leva o rosto à janela, que ele vê toda aquela paisagem, fala no ouvido dele. Aí entra a consciência. Por que você vai matar? O médico é para salvar. Ele joga a injeção do lado, ele pega e sai e vai embora. Ele se tornou um pediatra famoso naquela região. Ele mudou para os Estados Unidos e lá ele construiu uma clínica, ele teve uma filha, a filha teve uma neta. Olha como que as coisas funcionam. A neta teve, na época, uma bactéria que não existia cura. Isso depois de muitos anos. Quem curou a neta dele? Aquele menino que ele ia matar. Olha, o menino se formou médico, ele era filho de uma imigrante alemã, ele trabalhava numa mina de carvão como médico, e quando ele tinha levado para todo lado, levou nas clínicas Mayo, que eram as clínicas mais famosas daquela região, e os médicos falavam para ele, olha, não tem jeito, você é a favor da eutanásia, aplica a eutanásia na sua neta. Na minha neta, não. Na minha neta eu vou lutar até o fim. Então, quando chega o problema às nossas portas, nós acordamos. Quando ele chega na mina de carvão, ele fica desanimado, porque ele tinha levado a menina para todo lado, e a menina já não estava quase nem conversando mais. Ele chega, o médico está sentado atrás de uma maca, pede para a enfermeira pôr a menina na maca, a enfermeira põe, ele começa a palpar a menina, ele fala, fica tranquila, você ainda vai andar de bicicleta, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Aí, o avô da menina que estava junto, porque acontecem os fatos aí. A filha dele morreu num desastre, pegou fogo o carro com gelo, e a menina veio para a casa dele para ele cuidar. Aí o que acontece? Quando o médico sai fora da maca, ele vê que o médico mancava. Aí ele fala, mas o amigo, esse problema é congênito? Ele fala, olha para você ver. Quando a minha mãe estava para mim nascer, eles mandaram o melhor médico. Eu morava em Los Angeles, sou filho de uma imigrante alemã. Ele salvou minha vida. Só que ele não deixou nome, ele saiu apressado e não deixou nome. Mas a minha mãe foi ao hospital para saber o nome do médico. E a enfermeira falou, não posso revelar, porque é um segredo, é uma ética. Mas mulheres entre mulheres, a mãe convenceu e ela deu o nome. Ele falou, em homenagem àquele homem que salvou minha vida, meu nome é Tadeu Juha Miller, porque eu sou alemão. E ele salvou a vida dele. Está nos arquivos da medicina mundial, essa história. Fantástica. Então, para vocês verem que um dia as coisas chegam até nós. Aí é a lei de Deus, a lei da vida. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são as leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Olha, nós vimos aqui que o homem de bem estuda e as pratica.
Muitos podem estudar as leis das almas, mas nem todos são homens de bem. É dado ao homem aprofundar-se em ambas? Sim, mas uma só existência não é suficiente. Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo, senão, a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente e, com maior razão, quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma, são as leis morais. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Olha que maravilha, olha como que Deus é amor. Então, cada lugar, cada planeta, cada orbe tem ali leis divinas que regem aquela região, que nós estamos vendo aqui, apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Nós estamos ainda num planeta de expiação e de prova, por isso que nós temos muitas doutrinas, porque cada um está num limite de compreensão. Então nós nunca devemos cobrar do outro aquilo que ele não consegue nos dar. Nós precisamos respeitar o limite do outro. Por isso que eu sou um admirador grande do Chico Xavier e de Jesus, principalmente, porque não condenava ninguém. Chico Xavier, quando alguém falava para ele de alguma doutrina, ele pegava e falava: todas as doutrinas são boas, porque tudo aquilo que leva o homem ao conhecimento da verdade e a Deus, ela é boa. Então, olha só para vocês verem. Numa certa época, em Belo Horizonte, apareceu alguém recebendo o André Luiz. E aí foram comentar com o Chico Xavier que tinha um médium em Belo Horizonte recebendo o André Luiz. Só que as mensagens não diziam aquilo que André Luiz trazia para nós. Acho que quem já leu os livros do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, vai ver que é profundo. São mensagens ali e orientações e até estudos muito aprofundados. E aí vieram para ver que o Chico Xavier falava. O Chico Xavier ia criticar, porque André Luiz, quem recebia ele era Valdo Vieira e Chico Xavier. Chico Xavier falou: olha, vamos orar, porque existe muitos André Luiz. Se fosse um outro, falava: não, quem recebe eu sou exclusivo. Não, existe muitos André Luiz, sem crítica. Quando vieram falar da Umbanda para ele falou: nós respeitamos todas as doutrinas, principalmente a Umbanda, que são entidades que vieram da África e trouxeram aqui no Brasil os cultos afros. Então, quer dizer, tudo tem uma razão de ser, em todos os lugares existe o ensinamento. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, mas nós vamos ter muitos conflitos ainda em termos religiosos, porque aquele que é ignorante, ele acha que é o dono da verdade. Aí nós vamos ver Pedro, quando ele estava orando na Bíblia, ele tinha recebido um recado que era para ele conversar com um centurião que era pagão. Ele falou: eu não vou, eu sou um homem de Deus. Isso está na Bíblia. Ele se torna a sair para orar fora da onde ele estava morando ali, desce um lençol amarrado com as 4 pontas e vem todos os bichos. E aí, tomai e comei. Uma voz falou para ele, falou: homem de Deus não se contamina com nada impuro. Aí uma voz falou para ele: tudo que Deus criou não é impuro. E aí vem de novo um mensageiro convidar ele para ir lá visitar o centurião que era pagão. Ele vai. E aí os seguidores dele vão criticá-lo. Ele fala: Deus me orientou. Quem sou eu para ir contra a vontade de Deus e contra aquilo que Deus pediu que eu fizesse? Então está para nós aí. Muitas vezes uma pessoa que a gente até ignora na rua é alguém que pode nos ajudar e que algum dia vai nos ajudar. Aí eu me entusiasmo, tenho que falar mais essa aqui do Chico Xavier. Chico Xavier trabalhava numa venda, vendendo pinga, vendendo de tudo na venda. Aí tinha um homem que ele bebia muito, e ele ia lá e ninguém queria atender ele mais, porque tem bêbado que ele começa a cuspir na pessoa.
Então ele cuspia tudo na cara, porque ele queria falar bem de perto. O Chico também, todo mundo não queria atender. O Chico, coitado, falou, também não vou atender ele. Aí a mãe dele apareceu para ele lá na venda do senhor Felizardo. Falou para ele, falou, olha, você precisa atender meu filho. Atende ele, a gente nunca sabe se algum dia a gente vai precisar de um irmão. O Chico começou a atender ele ficava feliz, o Chico sempre atendia ele. Quando é um dia, o Chico, eles davam remédio, raízes. Ele e o irmão dele se perdeu no mato e caiu numa armadilha de anta. Eu já vi a armadilha de anta, que eu morei numa região onde tinha muita anta e eles faziam armadilha. A armadilha de anta, homem nenhum consegue sair de dentro se não tiver ajuda. Um barranco muito fundo é para que a anta não escape, porque é um animal que ele tem muita habilidade. O Chico, o irmão dele, caiu dentro e começou a chover. E a água começou a subir. E eles começaram a gritar. Ele já estava rouco de gritar. Mas não ia aparecer ninguém. De repente aparece o bêbado. Chegou, olhou e falou, Chico, como é você que está aí dentro, eu vou te ajudar. Porque você sempre vendeu a pinguinha para mim. Se fosse outro, eu ia deixar morrer afogado. Você foi lá, cortou um pedaço de pau, tirou ele e o irmão dele de dentro. E ainda levou eles, que ele morava num barraco lá, levou lá, acendeu um fogo para enxugar a roupa dele e tudo. Aparece a mãe do Chico Xavier e fala, meu filho, lembra que eu falei para você? Algum dia nós podemos precisar de um irmão. Vamos lá. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, Deus é único, Deus é imaterial, Deus é todo-poderoso porque é único. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Olha que coisa importante. Então isso daqui está no início do Livro dos Espíritos. A primeira questão é, que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Aí vem os atributos da divindade. Aqui, ó, inteligência suprema, né? Causa primeira de todas as coisas. Depois, é eterno. Por quê? Porque não foi criado. Se nós começarmos a martelar dentro do nosso conhecimento, que é muito limitado, nós vamos nos perder, porque não tem como a gente explicar uma coisa que não foi criada, que é eterna. Tudo que nós conhecemos é criação de Deus. Então, quando o homem não consegue medir mais a energia, aquela que escapa da constituição atômica, ali está Deus. Não temos condições. Aí, é único, por isso que é todo poderoso. Ninguém manda. Toda a energia, tudo aquilo que nós conhecemos, Deus é soberano em tudo. É imaterial. Aí vamos lembrar a passagem de Jesus. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ela fica admirada, porque ela era uma mulher estrangeira. E ela critica Jesus, o senhor vem conversar comigo? E aí, depois de toda a conversa, ela fala para Jesus que ela gostou muito. Aí ela fala, onde devo adorar Deus? Em Pozzuoli, no templo de Jerusalém? E faz mais algumas colocações lá. Jesus diz para ela, Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. Qualquer lugar. Então o templo é templo. Por isso que nós somos o templo de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus. E aí nós vamos, Deus é todo poderoso porque é único, Deus é soberanamente justo e bom. Nós nunca passamos aquilo que nós não merecemos. Tudo que nós passamos, tudo, sem distinção, nós merecemos. Tanto as coisas boas como as coisas negativas. Se nós, na nossa trajetória, nós temos uma escolha que ela não foi uma escolha legal, nós vamos sofrer as consequências. Mas nós é que escolhemos errada, porque nós nos enganamos. Deus jamais se engana. Então, tanto o problema que nós vamos enfrentar, como os benefícios que nós vamos adquirir, que nós adquirimos, é porque nós merecemos. Nós temos aquilo que nós merecemos. Por isso, quando o Chico Xavier conversou com o Emmanuel, ele mandou pôr a frase lá na cabeceira da cama dele. Tudo passa. Realmente tudo passa na nossa vida. Nós vemos desencarnando pessoas que têm grandes posses, outros que não têm nada, mas nós vamos tudo do outro lado. Deus é imutável. Isso daqui, nós até, o Ed fez até uma coisa legal aqui, que ele deixou em azul. Está dentro do assunto que nós estamos conversando. Se estivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade. Só existe uma possibilidade
de os astronautas seguirem, né, ultrapassarem a barreira que existe na Terra, porque essas leis são imutáveis. Então pode calcular. E aí eu fico pensando no cara que fez o calendário, que me fugiu o nome agora, nos homens sábios que calcularam as horas, calcularam tudo sob o comando de Deus. Então nós somos co-criadores, como está no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então nós estamos vendo que tudo tem um poder que rege. Tudo isso que nós estamos vivendo tem um poder soberano em cima. Então, o momento que nós estamos passando, se é um momento de dificuldade, vamos confiar em Deus. Vamos pedir para os nossos anjos da guarda, porque vai passar. Se o momento que nós estamos passando é um momento muito feliz, vamos analisar. Vamos ver o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos de Deus. Porque quando Jesus chega para Pilatos, e Pilatos fala, eu tenho poder para te absolver ou para te condenar? Jesus diz para ele o seguinte, todo o poder que você tem foi concedido pelo meu Pai, senão você não teria. E a gente sabe o que aconteceu ali. Então, tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a gente possa fazer o bem, vamos aproveitar a oportunidade, porque é o momento agora. Nós estamos no nosso momento, aqui nessa noite, envolvidos, que eu já tive algumas vidências aqui. Eu peço até desculpa, porque eu sou muito fraco ainda. Quando eu vejo essa atmosfera, quando eu me envolvo nisso, não tem como não se emocionar. Então, vamos fazer o nosso pedido mental. Hoje é um dia especial para nós, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, cada um faz seu pedido. Agradecer a presença de todos, foi muito bom. Que Jesus nos abençoe, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. E amanhã é um novo dia e a luta continua. Nós vamos vencer com certeza, porque nós estamos buscando. Muito obrigado, gente.